Fala, galera. Olha eu aqui para responder a prova do EMESCAN agora, 2019/2. E bora lá, né? Estamos terminando. A sanguessuga medicinal europeia, Irudo medicinalis, isso daqui tem que estar em itálico, nome de espécie, primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula, e tem que estar destacado no texto. É recomendado estar destacado no texto, por isso que eu acabei de destacar aqui. É a espécie mais conhecida de irudinos. Seu corpo chega a 20 centímetros de comprimento e é utilizada para fins terapêuticos há mais de 2.500 anos. Em países como Roma, Grécia e Síria, esses animais eram usados para sugar o sangue de muitos lugares do corpo e eram chamadas sangrias, realizadas porque se acreditavam que podiam curar desde dores locais, algo comprovado em processos inflamatórios, até obesidade, gota, tumores, distúrbios mentais e nefrite. Nefrite e inflamação dos néfrons, tá? A segunda alternativa que explica o uso desses animais pelos médicos. Gente, sanguessuga irudino também é chamado, sabe do quê? De acaeta, aquele que não tem cerdas, são as sanguessugas. A saliva desses vermes é anticoagulante, o que permite que eles suguem muito sangue do paciente sem que aconteça a coagulação. Tá certo. Inclusive, o nome deles vem da substância anticoagulante que eles têm, que a gente chama de irudina. Geralmente, a substância anticoagulante de mamífero é heparina. No caso deles, é a irudina. Por isso que eles são chamados de irudinoides. Então, eles sugam o sangue do paciente sem que aconteça a coagulação sanguínea. É essa daqui. Como são animais de tubo digestivo incompleto, isso daqui está errado. Esses animais têm tubo digestivo completo, a partir de nemateuminto, ou seja, a partir lá do grupo dos sanguessuga, não, gente, lombriga, amarelão, né, vuqueréria, a partir desse grupo, você começa a ter sistema digestório completo. Então, é completo. O sangue sugado permanece dentro dos vermes, que podem ser substituídos durante o processo. Não. Por ser anaeróbicos, esses vermes podem permanecer conectados à pele do paciente durante a sangria dos pacientes. Tem nada a ver isso, né? Esses anelídeos possuem sistema circulatório aberto. Anelídeo tem sistema circulatório fechado. Anelídeo tem sistema circulatório fechado. Inclusive, dentro de minhoca né, os oligoquetos, é um dos grupos que tem como transportador de gás a hemoglobina, igual o nosso. É o único vertebrado que tem como pigmento transportador a hemoglobina. Então, vamos para frente. Tá? Então, aqui já vimos que estava errado. 2. Analisa a seguir a imagem de um tecido animal em que se tem canais por onde passam os vasos sanguíneos de uma substância intercelular rígida. Gente, substância intercelular rígida. Isso daqui, com deposições concêntricas, é característico de tecido ósseo. Não tem nem o que falar, tá? Tecido ósseo. Para frente, decorar também. Você teria que ter visto fotos na sua vida e saber que aquilo ali é de um tecido ósseo. E aí também talvez você poderia saber porque fala que a substância é intercelular, ou seja, é intracelular dentro das células. Intercelular entre as células. Fala que é rígida. Aí, se a gente sabe que tecido ósseo é um tecido rígido, então talvez você conseguiria chutar por isso. 3. O gato Himalaia é uma raça de gatos razoavelmente nova no Brasil e no mundo. Ele surgiu na década de 50 a partir de gatos persas e siameses, ou seja, eles começaram a cruzar persa e siamês, persa, siamês, persa, siamês, e nasceu o gato Himalaia. O resultado foi um animal com corpo peludo do persa e cores únicas do siamês. Que técnica que foi utilizada para a criação dessa raça? Seleção artificial. Você ficou fazendo cruzamento ao acaso até nascer um indivíduo com a característica que você queria. Então, cruzamento. Eu aqui na minha casa, por exemplo, tenho um York Poodle. Por que um York Poodle? Porque ele tem corpinho de York, pelinho de York, cara de Poodle, né? Meu vira-lata, Filomenga. A seleção natural é um processo natural, sem interferência do homem, então não poderia ser, né, sem interferência humana. Quando tem interferência humana, a gente chama de seleção artificial. Clonagem é criar indivíduos idênticos, é criação de indivíduos idênticos, lembrando que a clonagem natural, idênticos, que a clonagem natural que a gente tem no mundo é o nascimento de gêmeos dizigóticos idênticos. A transferência de embriões, ela consiste em você é o que a gente chama de última etapa da fertilização in vitro.
Na fertilização in vitro, você pega óvulo e espermatozoide, fecunda isso em laboratório, e aí, quando o embrião está formado, você transfere o embrião, transferência do embrião para o útero em que ele vai ser gestado. Então, isso não tem nada a ver com o clonagem, com a seleção lá, né? Você, na verdade, você ficou tentando cruzar e ver o que nasceu esse gatinho aí, que é o gato do Himalaia, né? Então, a transferência do embrião para o útero que irá gestá-lo. Pronto. Passando para frente. Causadores das micoses, os fungos são seres heterotróficos de pequeno porte. Heterotróficos, eu aqui acrescentaria ainda que são heterotróficos por absorção, ou seja, lançam as enzimas digestivas no solo e depois sugam essas enzimas digestivas. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Pronto. De pequeno porte e que apresentam tanto processos reprodutivos sexuados quanto assexuados. Quanto a esses seres, analise, né, a afirmativa que está correta. Presta bem atenção. Compartilham com os protozoários a composição de parede celular? Não, o protozoário, galera, na verdade, a parede celular de fungo é de quitina. Pouquíssimos fungos têm celulose, só que isso é, tipo assim, exceção da exceção, tá? Parede celular de quitina. Sua parede celular é de composição variável? O que eu acabei de falar com vocês é que pouquíssimas vezes a parede celular de fungo pode ser de celulose. Teve uma questão da Fundep de outras provas, que não foi o modelo Bunker-Mescan, foi para outra banca que eles fizeram, que uma das alternativas corretas falava que fungo pode ter parede celular de celulose. Aí, quando você pega essa daqui que faz de composição variável, você pode até pensar que poderia estar certo, mas vamos ver se está... Nem vou marcar, vamos ver se está certo. É composto de quitina. Que coisa, não? O amido está disperso no citoplasma das suas células. A reserva energética de fungo, é glicogênio, não tem nada de amido. Glicogênio. A frutificação, quando presente, representa a fase assexuada. Sim, é no corpo de frutificação que forma, no corpo... Jesus! É no corpo de frutificação que se formam os esporos assexuados. Jesus. Pronto. Então, é a letra D, tá bom, galerinha? Letra D. Para frente. Analise o cariótipo, tem 45X, ou seja, está faltando um X. Então, uma síndrome de Turner, X0. Ainda está escrito aqui, ó, síndrome de Turner. Vamos lá. O homem portador desse cariótipo apresenta uma aneuploidia. Primeiro, Turner, ele é uma doença que causa mulher. Homem tem que ter Y, se não tem Y, é mulher. Então, a gente fala aqui que Turner gera indivíduos femininos. O cariótipo é o exemplo de uma nulissomia. Isso daqui está correto, uma vez que você perdeu um cromossomo. Então, é uma nulissomia, tá? Então, sim, pois perdeu um cromossomo. Isso é uma aneuploidia. Olha só, existem dois tipos de mutação relacionada ao número de cromossomos. Uma a gente chama de mutação poliploide e outra a gente chama de aneuploidia. Isso. Aí a gente chama... Quer ver? Aneuploidia. E o outro a gente chama de poliploidia. Poliploidia é quando você vai ganhar um ou perder um cromossomo de todos os pares. Então, você teria 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, até o final. Ou você teria 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, até o final. Aí, se você tivesse ganhado um conjunto inteiro ou se tivesse perdido um conjunto inteiro, a gente falaria que você tem uma poliploidia ou euploidia. Quando você tem aneuploidia, a aneuploidia é quando você perde ou ganha um cromossomo no conjunto todo. Aqui é um caso de uma aneuploidia, tá? Só que o que está errado? Não existe homem portador de Turner. Se você não tem Y, você não é homem. Se você não tem
Se você não tem Y, você sempre vai ser mulher. Por isso que está errado. A metáfase representa apenas síndrome de Down? Síndrome de Down, não, galera. Síndrome de Down é uma trissomia no 21, e não é isso que acontece. Então, síndrome de Down se caracteriza por trissomia no 21. E não é isso que está representado ali. Representado no cariótipo. O cariótipo de uma mulher cariotipicamente normal. Uma mulher normal tem 46 cromossomos, sendo 2x sexual. Para frente. O inseto conhecido como chato causa pediculose pubiana, uma doença sexualmente transmissível, e a sua transmissão se dá por meio do ato sexual. Gente, chato é um inseto. O inseto fica nos pelos pubianos. Aí está perguntando, com relação às medidas profiláticas para essa enfermidade, assinale a afirmativa incorreta, que está errado. O uso de preservativos é recomendado para se evitar essa doença? Isso daqui é incorreto. Sabe por quê? Porque a doença é transmitida pelo contato dos pelos pubianos. E não existe preservativo que impeça esse contato. A camisinha não impede pelo encostar com pelo. A camisinha impede você de passar doenças bacterianas, de passar doenças virais, mas essas daqui não. O tratamento de pessoas doentes e seus parceiros é obrigatório, sim, você tem que tirar o chato, que é o piolho, né, da região genital da fêmea e do macho, lavar a roupa e toalha com água quente para poder queimar os ovos, né, e, enfim, eliminar os ovos, evitar o compartilhamento de roupas íntimas. Poxa, você não vai ficar pegando uma calcinha de uma pessoa que tem piolho na região genital, né, então tá certo. Próximo, a herpes labial, né, a herpes, uma doença viral, provoca bolhas ou feridas na boca que geralmente surgem ligeiramente abaixo do lábio e que provoca uma coceira na região onde surge. A herpes labial é uma doença altamente contagiosa que se pega através do contato direto com bolhas ou feridas com líquido, como pode acontecer durante o beijo ou pela utilização de objetos usados por pessoas que tenham herpes, como copo, talheres ou toalha. Sobre o agente etiológico dessa patologia, que é um vírus, assinale a afirmativa correta. Pode ser transmitida por insetos artrópodes? Não. É pelo contato. Acabou de falar que é pelo contato. É um organismo que possui parede de peptídeo glicano? Vírus só possui material genético e um capsídeo proteico, não tem parede celular. É um ser que possui só um tipo de ácido nucleico? Sim. Vírus só podem ser de DNA ou vírus só podem ser de DNA ou RNA. Não existe vírus com os dois. Antigamente, na minha época de estudante, falava-se que existia o grupo do citomegalovírus, que eram vírus que tinham RNA e DNA ao mesmo tempo, mas isso já caiu por terra. Apresenta a fermentação como meio de obtenção de energia? Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, pois eles precisam, por eles não terem mais nada, eu acabei de falar que eles só têm material genético e proteína, eles precisam utilizar a maquinaria da célula para fazer suas atividades, beleza? Então, vamos para frente. Túneis rodoviários, garagens e outros ambientes fechados onde há tráfego de veículos automotores exigem projetos de exaustão e circulação de gases. Esses projetos são necessários devido à presença do gás monóxido de carbono, CO, que é altamente tóxico para o ser humano. Por quê? Quando o CO se liga à hemoglobina, eles formam um composto altamente estável, que denominamos de carboxihemoglobina. E a carboxihemoglobina, então,
não vai deixar a hemácia ficar livre para transportar novos gases, tá? Então, o gás monóxido, assinale a alternativa que representa a explicação para a toxicidade. Acabei de responder sem saber. O gás monóxido de carbono se alia às moléculas de oxigênio do ar, tornando esse último indisponível para as moléculas. Não. As moléculas de CO se ligam às moléculas de hemoglobina em um composto altamente estável, inutilizando essa molécula. Letra B, tá bem? Foi o que eu acabei de colocar aqui em cima, sem ver a questão. Esse gás se liga às moléculas de água do plasma e altera o pH do sangue, também não. O monóxido de carbono ocupa os espaços alveolares, impedindo a troca dos epitélios. Também não, tá? A resposta é porque ele inutiliza a hemoglobina. A hemoglobina não consegue mais transportar gases depois que está associada com o CO. Torresmo frito é uma iguaria da culinária mineira, muito apreciada, seja como acompanhante de outros pratos ou como tira-gosto. A digestão dessa iguaria não envolve o seguinte órgão ou glândula do sistema digestório. Então, galera, na boca acontece a digestão que a gente chama de digestão mecânica. Você vai ficar mastigando lá e vai quebrar o torresmo em pequenos pedaços. No fígado vai ter a produção da bile para digerir o lipídio. No pâncreas você tem lipase, protease. Então, o torresmo vai ter muito lipídio. O torresmo vai ter muita proteína, que é a carninha. Então, você vai digerir. Agora, o cólon é só o local de reabsorção de água e sal mineral. Então, aqui seria o cólon a resposta dessa questão. Questão 10. A retinose pigmentar refere-se a um grupo de doenças raras hereditárias que causam a degeneração da retina, que é a região do fundo do olho. A forma branda da doença é, em geral, dominante e aparece depois da idade adulta. Observe o heredograma familiar a seguir. Aí você tem esse heredograma aqui, né? Você tem esse casal que tem a doença e tiveram os 3 filhos doentes. Gente, isso indica, quando você tem uma doença e você tem todos os filhos doentes, 100% dos filhos doentes, ele fala que a retinose pigmentar é dominante, azão traço, e causa doença branda. Só que você só pode ter, você sendo azão traço, você só tem filho afetado, azão, é porque provavelmente você é azão. Então, esse casal aqui era azão, casou com esse cara aqui que era azão, tiveram todos os filhos azão. Eles perguntam aqui, qual é a probabilidade de a pessoa indicada pela seta apresentar retinose pigmentar na fase adulta? Isso daqui vai ser de 100%. Por quê? Porque se esse cara aqui é azão, e você tem o azão, você já tem retinose pigmentar, ele só pode passar o azão para o filho. Então, ele vai passar o azão para o filho, não importa o que vai vir do outro parceiro, 100% dos indivíduos vão ter a doença retinose pigmentar. Próximo. Eu amo essa mulher, Maiana Zatz. Tem um monte de livro dela que é maneiro, tá bom? É uma das maiores geneticistas do país. Ouço frequentemente dizer que o projeto Genoma Humano não cumpriu as promessas anunciadas. Se pensarmos na promessa da década de 1980, de que a determinação do genoma iria mostrar o que é ser humano, o projeto Genoma Humano só poderia causar frustrações. Entre as promessas que não foram cumpridas desse projeto Genoma Humano, ele falou todas não cumpridas, ele sequenciou todas as bases que compõem o corpo humano. O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Ele desenvolveu tecnologia para pesquisa biológica. Pô, gente, tem várias pesquisas. Tem a CRISPR hoje, que foi 2014. Depois de você sequenciar o material genético humano, a gente conseguiu ter vários avanços na ciência. Descoberta das causas das doenças genéticas? Não. Eles sabiam que você tinha um gene defeituoso, mas eles não conseguiram desvendar o que causou aquela alteração. Então, o projeto Genoma Humano identificou alterações, porém, não identificou as causas dessas alterações. E o texto a seguir para responder as questões 12 e 13. É uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, de novo aqui, né? Porque na hora que eu passei para o Word, não veio com itálico, mas deveria estar. Com alta prevalência no mundo inteiro entre pessoas e animais de sangue quente. A infecção nos humanos é assintomática em 80% a 90% dos casos. Essa doença é importante em gestantes e indivíduos imunodeprimidos, pois nesses pacientes pode produzir lesões e sintomas graves. Toxoplasma gondii, estamos falando de toxoplasmose, tá? Existem diversas maneiras de o homem se contaminar com o agente etiológico da doença. O agente etiológico é o Toxoplasma gondii. A forma mais comum é por meio do quê? Muita gente fala que é cocô de gato. Não, mas a forma mais comum é a injeção de carne crua ou mal cozida, tá bom? Isso daqui transmite muito. Transplacentária você precisa, gente, de estar grávida, não é a mais comum. Injeção de oocisto esporulados. Eles vão estar esporulados na carne mal cozida.
Mordida de cães e gatos transmite raiva e não toxoplasma, tá? Agora, eles colocaram essa questão aqui, porque muita gente aprende que raiva, que toxoplasmose a gente só pega pelo cocô do gato, né? E aí, quando viu o gato aqui, aí a pessoa poderia ficar confusa, mas sempre tomar cuidado com isso. Uma medida profilática eficiente para a patologia abordada no texto é a matar os gatos domésticos? Não, né? Ai, vamos matar, o Luiz Amel briga com nós. Vacinação de criança? Não existe vacina. Agora, se você pega por alimento, vamos controlar os alimentos? Sim, tá? Evitar contato com gato na gravidez também é uma forma boa, mas só para a grávida que vai proteger e para proteger o resto da população. Não vamos ficar pegando comidinha no supermercado e comendo, vamos ficar comendo carne de qualquer jeito. Vamos pegar carne que tenha selo de inspeção de qualidade e vamos, né, cozir a carne, fazer o processo de cozimento de forma normal. Parece que 2019/2 estava prevendo o que ia acontecer em 2020. Está falando do Prêmio Nobel de Medicina sobre o remédio ivermectina. Olha só que loucura. Mas, enfim. Estava falando assim, o Prêmio Nobel de Medicina divulgado nessa sexta-feira foi concedido a 3 cientistas que revolucionaram o tratamento de doenças parasitárias. Campbell, de 75 anos, Omura, de 80 anos, venceram o mais importante prêmio científico do mundo com a descoberta da ivermectina. Ela também é aplicada no combate à elefantíase. Tu, de 75 anos, por sua vez, foi responsável pelo desenvolvimento da artemisina, um medicamento que reduziu significativamente as taxas de mortalidade de pessoas com malária. Né? Ivermectina elefantíase é uma doença nematomito, Buchereria bancroft, transmitida pelo mosquito Culex, né? Ou em casos mais, né, menos comum, transmitida pelo Anopheles. Culex é o pernilongo comum, tá, galera? Artemisina malária. Malária é uma doença que é transmitida pelo Anopheles, pela picada do Anopheles. Pronto, para frente. Quanto às características comuns aos 2 parasitas representados no texto, assinale a afirmativa correta. A principal estratégia reprodutiva é assexuada por formação de esquizontes. A membrana celular é envolta por uma parede de glicoproteínas complexas. Vamos lá, galera. Não há parede em animais, tá bom? Parede em animais. Parede celular em animais. As formas contaminantes de ambos são encontradas no sangue circulante. É essa daqui. No hospedeiro definitivo, encontra-se a forma uni- e pluricelulares heterotróficos. Unicelulares, animal não existe, né, galera? Aqui, unicelular. Enfim, a principal forma de reprodução é assexuada? Não. Você tem a que a gente chama de... Você tem hospedeiros definitivos e intermediários, e o hospedeiro definitivo é onde acontece reprodução sexuada, e intermediária é onde acontece reprodução assexuada. Com relação aos hormônios animais, relacione a coluna 2 com a coluna 1, associando cada tipo de hormônio a seu respectivo local de atuação. Mineralocorticoide, gente, um exemplo do mineralocorticoide é a aldosterona. A aldosterona, ela vem aonde? Ela atua, estou falando seu local de atuação, ela atua nos néfrons? Sim. Na parede sanguínea? Não. No corpo lúteo? Não. No sistema nervoso autônomo? Não. Na parede do estômago? Não. O mineralocorticoide, que é a aldosterona, ela atua principalmente nos néfrons. Em qual parte do néfron? Túbulo contorcido ou contornado distal, aumentando a absorção de sódio. Epinefrina, ela atua epinefrina é sintético da adrenalina, e ela atua principalmente no sistema nervoso periférico autônomo simpático, aquele sistema de luta ou fuga, tá? Então, sistema de luta ou fuga ocorre pela
epinefrina. Angiotensina. Angiotensina faz parte do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que também faz o processo de aumentar a pressão arterial. A pressão arterial. E uma das formas que ela faz é ir na parede dos vasos sanguíneos e promover a vasoconstricção. Então, aqui ela promove a vasoconstricção. Promove a vasoconstricção. Gastrina. A gastrina, ela é um hormônio produzida pelas células G do estômago quando entra o bolo alimentar. Isso estimula a secreção de suco gástrico. Então, ela atua na parede do estômago, a gastrina. E na verdade, a gente fala HCG, né, ou GHC, GHC, a gonadotrofina coriônica humana, ela é produzida pelo trofoblasto do embrião, estimula o corpo lúteo a produzir estrógeno e progesterona para manter o endométrio espesso e vascularizado, respectivamente, né? Então, o estrógeno mantém o endométrio espesso, a progesterona vascularizado para receber o embrião. Então, seria corpo lúteo aqui 5. Vamos ver se tem essa resposta. 13524, letra B, tá bom, galera? Por tudo isso que eu falei com vocês. 16. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina confirmou nessa segunda-feira a primeira morte de raiva humana no estado em 38 anos. A vítima foi uma mulher que morava em Gravataí, no sul do estado, e morava na área rural do município. Tá. Aí tá falando assim, com relação a essa patologia, assinale a afirmativa incorreta, aquela que tá errada. O agente etiológico é um adenovírus? Não. O agente etiológico da raiva, gente, é de RNA. Isso é decorar, tá bom? Que é adquirido por contato com secreção? Não é isso, não. É quando você tem uma penetração, você tem a secreção penetrando no seu corpo. Quando você recebe o contato, é através de mordedura ou lambedura em feridas de animais contaminados. Você tem, não é só contato com a secreção, você tem que ter algum meio de introdução. É uma encefalomielite. O que é encefalomielite? Ela é uma inflamação dos nervos e da medula óssea do encéfalo, e foi casos raros de cura dessa doença, sim, inclusive um cara chama Marciano, olha que eu acho tão engraçado isso, enfim. É causada por um vírus de RNA, filamento único, envelopado, polaridade negativa, isso tudo tá certo. Agora, assim, eu tinha que saber disso tudo? Não, você tinha que saber que era de RNA, que você já matava essa questão aqui. Você tinha que saber que era contato, não é contato com a secreção, é penetração de secreção de animal contaminado. Então, você tem que ter uma mordedura ou uma lambedura. Essa você faria por eliminação, tá bom? Próximo. O impacto da poluição na saúde é dramático, declara a epidemiologista Maria Neira, diretora do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS. Não quero nem pensar no que pode acontecer em 10 ou 20 anos se medidas urgentes não forem tomadas já. Hoje, a poluição do ar é o quarto principal fator de risco para doenças, só atrás de pressão alta, má alimentação e tabagismo. Existem vários tipos de poluição de acordo com o meio afetado e com os tipos de resíduos gerados. Nas manchetes jornalísticas citadas a seguir, assinale aquela que se tem uma situação que é consequência do tipo de poluição citada no texto. Poluição ambiental. Vazamento de esgoto a céu aberto deixa mau cheiro nas ruas há um mês. Mau cheiro é consequência do vazamento de esgoto, que é um tipo de poluição. Então, essa daqui é uma grande candidata. Falta de ar, boca seca e queimação na garganta é sintoma de quem está procurando pronto-socorro, mas isso a manchete não falou se está relacionado com algum gás ou algum problema de tipo de poluição. A falta de ar, já falei, né?
Pulverização aérea de defensivos tem que ser extinta no Brasil. Quando o avião passa, uma parte cai na planta, mas outra parte sobe, vai para a nuvem e se espalha. Mas não está falando também, de novo, sobre o que isso pode causar na saúde das pessoas. O cheiro forte e a aparição de ratos e insetos incomodam moradores no bairro Dona Carlota, em Santa Cruz do Sul, que precisam viver ao lado de lixão. Tá trazendo rato, tá trazendo inseto, mas cadê a doença trazida disso, né? Cadê o problema de saúde trazido disso? Então, não tem. Então, vamos para frente, né? Tá falando poluição, poluição do ar. Então, por exemplo, então é isso, tá? Letra A. Questão difícil, né? Achei difícil. 18. Sais biliares, ácidos biliares, são os maiores componentes orgânicos da bile. Uma vez secretados, os sais biliares trazem outros componentes da bile para o interior dos canalículos por osmose. A função dos sais biliares no duodeno é emulsificar a gordura ingerida, bem como vitaminas lipossolúveis. Emulsificar é você pegar a molécula que é gigantuda e transformar ela em molécula menor. Isso é uma função de detergente, tá? Então, o detergente, por exemplo, numa vasilha que você vai lavar, ele forma micelas com aquelas gotículas de gordura e elimina as gotículas de gordura do seu prato, né, do seu copo, e a bile faz o mesmo processo, ela pega uma gordura grandona e transforma em gorduras menores. A psitacose é uma zoonose infecciosa aguda relacionada a aves e causada por micro-organismos unicelulares, cursando com febre, prostração, tosse, cefaleia, calafrios, acompanhados de acometimento das vias aéreas superiores ou inferiores. Sobre essa enfermidade, assinale a afirmativa correta. É causada por bactérias do gênero Rickettsia e pode ser transmitida por carrapato presente nas aves. Não tem como você saber, o texto não te indica nada disso, tá bom? Então, o texto não indica essas informações. Próximo. Os reservatórios são pássaros, principalmente psitacídeos, tanto é que o nome da doença é psitacose, tá? E também outras espécies como pombo, peru e ganso. Eu colocaria essa. Vamos ver a próxima. Os agentes etiológicos são protistas, parasitas do sistema respiratório de aves e mamíferos silvestres. Está falando que está relacionado com aves. Por que mamífero silvestre aqui? Vamos tirar isso daqui. Próximo. Ocorre na região tropical e equatorial do planeta, com concentração nas épocas quentes e úmidas do ano. Gente, não falou nada disso no texto. Então, informação não foi passada, pelo texto. A única coisa que eu consigo tirar desse texto é aquilo ali, tá bom? Outra questão, vou começar a eleger essa prova aqui como a prova mais esquisita que teve da MSP. A tabela a seguir apresenta os resultados dos exames de sangue de paciente do sexo masculino e seus valores de referência. Então, você tem aqui, ó, tireotrófico, ultrassensível, o resultado 28,79, o valor de referência é entre 34 e 5,6, ou seja, está com TSH altíssimo. O TSH, galera, TSH é um hormônio que ativa a tireoide para a tireoide produzir T3 e T4. Se você está com excesso de TSH, é porque você está com baixo T3 e T4. Então, a TSH vai estar em alta para estimular cada vez mais a tireoide, para ver se a tireoide produz cada vez mais T3 e T4. Vitamina, ele está com insuficiência de vitamina, é número menor do que 29,9, tá? Suficiência é maior, ele está com falta de vitamina, mas não é tanto, tá? Bem perto do valor de referência. Cálcio, ele está no limite, hematócrito está normal. O que esse cara tem provavelmente é um hipotiroidismo, porque ele está com o TSH altíssimo, ou seja, não está tendo T3 e T4, é tudo um sistema de feedback. O TSH estimula a tireoide a produzir T3 e T4. A alta de T3 e T4 inibe o TSH. A baixa de T3 e T4 estimula o TSH. Então, eu marcaria nessa hipotiroidismo, tá bom? A coalhada é um produto lactonutritivo facilmente produzido em casa. Basta deixar um copo de leite fora da geladeira, coberto por um pano por 2 ou 3 dias, e pela ação dos lactobacilos já não tem a coalhada. O leite sofre essa transformação por quê? A temperatura do ambiente ativa enzimas dos lactobacilos, a liberação do gás carbônico altera o pH do leite, ocorre a formação de álcool etílico, que afeta as proteínas, ou ocorre a liberação do ácido lático, que desnatura as proteínas. Ocorre, gente, a liberação do ácido lático, que desnatura as proteínas. Por quê? Na ausência do oxigênio causado
pelo pano que cobre, né? Que cobre o copo, tá aqui, né? Coberto por um pano, os lactobacilos realizam fermentação para obter energia. Fermentação láctica. E aí o ácido lático vai desnaturar as proteínas. 22. O Brasil foi pioneiro na incorporação de diversas vacinas no calendário do Sistema Único de Saúde e é um dos poucos países do mundo que ofertam de maneira universal um rol extenso e abrangente de imunobiológicos. Porém, a taxa de cobertura, que sempre foi sua principal característica, vem caindo nos últimos anos. Gente, o movimento de vacina está fazendo com que tenha uma queda de sistema imunitário, da vacinação, e aí um monte de doença que tinha sumido reapareceu. São enfermidades que correm o risco de retomar devido à diminuição, exceto sarampo, sim, porque sarampo, gente, ele é do tríplice viral, né? Tríplice viral, rubéola, cachumba, rubéola, sarampo e cachumba. E a tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche. Poliomielite também é uma doença viral. Leishmaniose, não existe vacina para leishmaniose, então, né, a gente não tem vacina para ele, então essa daqui. Considere que no laboratório de microbiologia foram cultivadas 2 placas de Petri com material fecal. Após 72 horas de incubação, o resultado foi analisado, identificando as espécies bacterianas presentes em cada placa e o número de colônias de cada uma delas. O resultado dessas análises estão na tabela a seguir. Escherichia coli tem 58, encontra 8. Pseudomonas aeruginosus, 8, encontra 15. Staphylococcus aureus, 7, 27. Streptococcus pneumoniae, 4, 0. Mycobacterium tuberculose, 2, 15. Com relação à dinâmica populacional dos dados representados, assinale a afirmativa correta. As 2 espécies apresentam biodiversidade semelhante, já que possuem o mesmo número de espécies. Biodiversidade é a quantidade de espécies diferentes. Eles não apresentam o mesmo número de espécies. Número de espécie é quantas espécies você tem no total. Então, aqui você tem, por exemplo, 52 mais 7 dá 59, mais 2, 61, 65. Aqui tem 30, 40, 714, 65 também. Eles têm o mesmo número de espécies, mas eles não têm a mesma quantidade de espécies diferentes, tá bom? Biodiversidade é tipos de espécies diferentes. Existem 2 termos em ecologia que é bom vocês saberem. Um termo a gente chama de riqueza. Riqueza é o número de espécies. E diversidade é o número de espécies diferentes que você tem. Eles têm a mesma riqueza, que é o número de espécies, mas não têm a mesma diversidade, porque um tem mais, por exemplo, aqui tem mais Escherichia coli, não tem pseudomonas, aqui tem pseudomonas, então, enfim. Pela distribuição numérica das colônias, a placa A apresenta maior grau de contaminação que a placa B. Não, porque a placa B, olha, tem Escherichia coli, está dominado, tem um monte de bicho igual na mesma proporção. Sobrepondo-se os dados numéricos de colônias, espécies, a placa B é mais diversa do que a placa A. Sim, porque ela tem uma quantidade de indivíduos diferentes em proporções muito semelhantes. Então, essa daqui. O valor absoluto de número de colônias é dado suficiente para categorizar e distinguir as placas entre si? Não, porque cada uma tem 65, então não tem como. Os antibióticos beta-lactâmicos, penicilina, amoxicilina, 2 amoxicilinas, tá? Amoxicilina, etc., atuam inibindo a síntese de compostos de peptídeo glicano. Com base nessas informações, que estrutura da bactéria é afetada? Parede celular, porque a parede celular da bactéria é composta por peptídeo glicano. Outra letra C. Aí você vai fazer na prova, já deu C, 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 C. Aí você fala, não, estou errando, e vem e troca. Enfim. Última, galera. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta quarta-feira, dia 29, proibir a extração, a comercialização e a distribuição de amianto na variedade crisótila, acho que é isso, né? Crisótila, sei lá, em todo o país. O Supremo ainda determinou que a decisão seja seguida por todas as instâncias da Justiça do Brasil. Segundo ministros, o entendimento firmado pela Corte não deixa espaço até mesmo para o Congresso Nacional aprovar uma nova legislação sobre o tema que autoriza o uso da substância. E o amianto, amiguinho, já era produzido em 60 países. O amianto ele tem problema porque ele causa o que a gente chama de
quando as pessoas inalam amianto, essas pequenas partículas pontiagudas vão para o pulmão e as células do pulmão tentam digerir, causando lesões no pulmão, porque não vai conseguir digerir, ainda vai perfurar essas células. A gente chama essa doença de asbestose, quando é o asbesto, que é uma partícula do amianto. Enfim, mas aqui está escrito, a poeira de sílica proveniente da extração do amianto atua no epitélio pulmonar e levando à incidência de doenças oncológicas, está certo. Com a proibição, a emissão de partículas no ambiente laboral diminui, tá certo? Reduzindo o índice de absenteísmo e afastamento, certo? Com a proibição, o impacto antropomórfico do ciclo do hidrogênio é reduzido, tendo em vista a diminuição do uso de água nos arredores das minas. Nada a ver isso daqui, né? Está relacionado mais com a saúde do que com o uso de água. Eles vão utilizar outras coisas, né? No lugar do amianto, que também pode utilizar o consumo de água. Com a proibição, os gastos relacionados à prevenção de saúde e tratamentos afetados são reduzidos, aliviando, inclusive, o erário público, que erário é o tesouro, né, nacional, o erário público, porque você agora vai ter menos doentes por conta dessas doenças causadas por indústrias, enfim, pessoas que se aposentam mais cedo e pronto. E é isso, galera, falta a última prova, que foi 2020/1, fica comigo que nós vamos liberá-las em breve. Beijo, tchau, tchau, galera!